Graça e paz, povo abençoado, melhor noite a todos. Aqui é seu irmão em Cristo, Orlando, canal Removendo o Véu Mosaico. Amém? Mais uma vez estamos aqui para juntos crescermos na graça e no conhecimento. E hoje vamos falar sobre a escatologia mais a história. Então nós vamos aqui comparar escritos com história. Amém, meus queridos? Então, neste vídeo, nós vamos falar sobre a escatologia mais a história, né? Se referindo ao historiador Flávio Joséfo. Meus queridos, a cidade de Jerusalém ela foi destruída pelos romanos em 70 DC. Né? O cerco e a queda de Jerusalém são descritos com pormenores gráficos pelo historiador judeu, né, do primeiro século, Flávio Joséfo, no livro Guerra dos Judeus, que foi publicado cerca no ano 75. De acordo com o livro Lucas, Marcos e Mateus, Jesus profetizou este evento, né, aproximadamente no ano 30. Então, meus queridos, vejamos o relato de Mateus da profecia de Jesus e comparemos-los com a história, né, de Joséfo. Então, meus queridos, diz assim Jesus: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça para tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa. Está registrado em Mateus, capítulo 24, do versículo 15 ao 18. Agora, Joséfo. História, né? É então um caso miserável, uma visão que até poria lágrimas em nossos olhos. Como os homens aguentaram quanto ao seu alimento. A fome foi demasiado dura para todas as outras paixões, a tal ponto que os filhos arrancavam os próprios bocados que seus pais estavam comendo de sua própria boca, e o que mais dava pena, assim também faziam as mães quanto a seus filhinhos, quando viam alguma casa fechada. Isto era para eles sinal de que as pessoas que estavam dentro tinham conseguido alguma comida. E então eles arrombavam as portas e corriam para dentro. Os velhos que seguravam bem sua comida eram espancados, né? E se as mulheres escondiam o que tinham dentro das suas mãos, seu cabelo era arrancado. Isso está registrado em Guerra dos Judeus, o livro que a gráfica CPAD lançou, né? No livro 5, no capítulo 10 e na seção 3. Então você pode acompanhar isso, é história, né? Jesus: ai das que estiverem grávidas e das que amamentam naqueles dias. Mateus capítulo 24, versículo 19. Agora, Flávio Joséfo: ela então tentou a coisa mais natural, e agarrando seu filho, que era uma criança de peito, disse: ó pobre criança, para quem eu te preservarei nesta guerra, nesta fome e nesta rebelião? Logo que acabou de dizer isto, ela matou seu filho, e então assou e comeu metade dele, e guardou a outra metade escondida para si. Isso está registrado na história, Flávio Joséfo, Guerra dos Judeus, livro 6, capítulo 3, seção 4. Então nós estamos comparando textos com história. Outro: Jesus orou para que a nossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Então não haverá mais. Mateus 24, versículo 20 ao 21. Flávio Joséfo, história:
Eu falarei, portanto, aberta e francamente aqui, de uma vez por todas e brevemente, que nenhuma outra cidade sofreu tais misérias, nem nenhuma era, em nenhuma era reproduziu uma geração mais frutífera em perversidade do que era esta, desde o começo do mundo. Guerra dos Judeus, livro 5, capítulo 10, seção 5. Né? Outro ponto, Jesus. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Está em Mateus capítulo 24, versículo 22. Joséfo. E o número daqueles que foram levados cativos durante toda esta guerra foi verificar ser 97 mil, como foi o número daqueles que pereceram durante todo o cerco. 11 centenas de milhares, a maior parte dos quais era, na verdade, da mesma nação, porém não pertencentes à própria cidade, pois tinham vindo de todo o país para a festa dos pães asmos e foram subitamente fechados por um exército. História, Guerra dos Judeus, livro 6, capítulo 9 e a seção de número 3. Outro ponto, Jesus. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Mateus capítulo 24, versículo 1 ao 6. Flávio Joséfo. Ora, uma vez que César não foi de modo algum capaz de conter a entusiástica fúria dos soldados e o fogo avançava mais e mais, assim foi a guerra, assim foi a sagrada casa queimada sem a aprovação de César. Livro 6, capítulo 4, seção 7. Ora, tão logo o exército não teve mais pessoas para matar ou saquear, César deu ordens para que não demolissem mais a cidade inteira e o templo. Livro 7, capítulo 1, seção 1. Então, no artigo sobre evidências do número anterior desta vista, examinamos algumas evidências dos manuscritos do Novo Testamento e vimos que apontam para a conclusão de que seu conteúdo fosse escrito quando e por quem ele declara ter sido escrito. De fato, no caso de Mateus, há um fragmento recentemente descoberto que data de algum tempo antes de 68 depois de Cristo, né? Ou antes do ano 70. Como foi observado acima, Jerusalém foi destruída em 70. Então, meus queridos, está aí comparando escrituras com a história. Então, meus queridos, nós não estamos aqui para falar algo de faz de conta. Não estamos aqui para dizer assim, talvez seja assim, talvez seja daquele jeito, talvez seja desse jeito. Não, nós estamos aqui para mostrar o que as escrituras diz e o que a história nos dá o apoio para dizer tais coisas. Então, meus queridos, diferentemente do sistema religioso, principalmente dos futuristas, que tenha apoio a essa teologia futurística, eles têm apoio apenas da tradição, nada mais. Eles não têm apoio da história e nem tampouco têm apoio da própria Bíblia, porque eles estão negando os escritos. Então, meus queridos, aqui está mais um vídeo curto, mais objetivo, né? Peço aos irmãos que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, não vai custar nem um centavo, é grátis, né? Você fazendo isso, você fortalece o canal para que
os vídeos aqui sejam lançados e outras pessoas possam ter acesso a essa informação. Amém? Você que não foi inscrito ainda, faça a sua inscrição. Amém? Ajude essa palavra a correr. Amém? Acione lá o sininho em todas, para que todas as vezes que nós entrarmos aqui com um vídeo novo, você será notificado de primeira mão. Aqui é seu irmão em Cristo, Orlando, canal Removendo o Véu Mosaico. Melhor noite a todos. Graça e paz.